2021, um consórcio internacional de mídia revelou o nome de vários figurões internacionais que tinham empresas offshore. Roberto Campos Neto apareceu em cena e, graças a isso, a Comissão de Ética Pública da Presidência abriu um processo sobre o caso. O processo cozinhou em banho-maria desde então, mas nesse ano, um conselheiro indicado por Lula na Comissão de Ética resolveu tirar o caso da gaveta. O do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai voltar a ser investigado por conta de uma offshore. Offshore, que são aqueles empreendimentos ou contas bancárias em paraísos fiscais com pouca ou nenhuma cobrança de impostos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. O PGR de Bolsonaro, Augusto Aras, acobertou Campos Neto e as consequências disso você vai ver nesta edição. A fala dos advogados do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fizeram vir à tona mega escândalo envolvendo Jair Bolsonaro e o seu protetor geral da República, no momento em que a justiça caça liminar inacreditável que impedia a investigação de um crime financeiro do condutor da política monetária do país, o ministro Alexandre de Moraes marca outro gol. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeado por Bolsonaro, fica mais perto de ser investigado com decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar a Procuradoria-Geral da República de Paulo Gonet reabrir investigação contra Campos Neto. Investigação contra Aras se torna premente em um momento em que os próprios advogados de Campos Neto denunciam que Aras acobertou o então presidente do Banco Central durante o governo Bolsonaro, a mando de Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, em 2021, em outubro de 2021, o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foram identificados como donos de offshore. Offshore é um tipo de empresa que pode ser aberta no exterior para que os proprietários, que sejam brasileiros, fiquem livres de pagar impostos. Os dois integrantes do governo Bolsonaro mantinham contas no exterior, apesar da importância dos seus cargos, o que configura evidentemente conflito de interesse, segundo o jornal El País, o jornal espanhol El País. Os dois homens mais poderosos do universo econômico brasileiro, lá em 2021, o terceiro ano do governo Bolsonaro, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, apareceram num escândalo chamado Pandora Papers. Ambos, segundo a investigação de um consórcio internacional de jornalistas investigativos, do qual esse jornal El País participa, criaram empresas em paraísos fiscais e nunca informaram sobre isso, nem a opinião pública, nem a justiça eleitoral, nem a ninguém. Guedes, de 72 anos, aparecia como acionista da empresa Dreadnoughts International Group, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Trata-se de uma shelf company, como são conhecidas no jargão financeiro, empresas fundadas em paraísos fiscais, mas que podem permanecer anos sem atividade à espera de que alguém lhes dê uma função. Os documentos mostram que o ministro possuía, em 2014, pelo menos 8 milhões de dólares escondidos do fisco brasileiro. E, na verdade, o Campos Neto estava também nessa mesma toada. O presidente do Banco Central é dono de 4 empresas. 2 delas, Core Assets e Rocking Limited, são registradas no Panamá em sociedade com a esposa, a advogada Adriana Bucolo de Oliveira Campos. O objetivo declarado das empresas é investir nos ativos financeiros do Santander Private Bank, cujo conselho executivo Campos Neto integrou no passado.
Outras offshores dele são Peacock Asset Limitada, gerida pelo banco Goldman Sachs, que foi descoberta na investigação do Bahamas Leaks de 2016. A quarta empresa de Campos Neto é Darling Group, que, segundo informou o Banco Central, é uma empresa de gestão de bens imóveis. Como você vê, minha amiga, meu amigo, esse sujeito ele tem muito interesse na taxa de juros brasileira. E para que a gente entenda por que é que ele aumenta barbaramente os juros no país, justamente em um momento em que a economia está indo bem, a inflação está caindo, por que é que ele aumenta juros? Nessa edição você vai entender isso, mas mais do que isso, vai entender um escândalo ainda maior, o escândalo de acobertamento dos crimes de autoridades que se instalou nada mais, nada menos na Procuradoria-Geral da República. Relatório da Comissão de Ética sobre offshore é desfavorável a Campos Neto. Em 2023, integrantes da comissão suspeitavam que o presidente do BC teve acesso clandestino ao documento e por isso foi à justiça para barrar a decisão. Ou seja, vazaram para ele, não é? A Procuradoria-Geral da República, o governo Bolsonaro vazou para ele que ele ia ser investigado. E agora o TRF1 cassou uma liminar que Campos Neto tinha conseguido para suspender a investigação. O mais maluco em tudo isso é que ele conseguiu suspender a investigação, não é? Ele conseguiu suspender a investigação na Comissão de Ética da Presidência da República. Ele conseguiu uma liminar para isso. A Comissão de Ética da Presidência vai votar em breve o processo contra Campos Neto. A Justiça cassou liminar que desde 2023 impedia andamento do processo que mira o presidente do Banco Central. E agora a Comissão de Ética da Presidência vai pautar em breve a investigação contra ele. E a Comissão de Ética da Presidência deve votar esse processo contra Campos Neto brevemente. E o que acontece é o seguinte, minha amiga, meu amigo. O Campos Neto, a defesa dele diz que está tudo certo com ele, que a Procuradoria-Geral da República arquivou o processo contra ele, não é? E foi exatamente isso. A Procuradoria-Geral da República arquivou a apuração sobre as empresas de Guedes e Campos Neto, que foi noticiada lá em 2021. E isso aconteceu no mesmo ano de 2021. Veja que a denúncia foi feita em outubro e em dezembro já estava tudo arquivado pelo Augusto Aras. A Procuradoria-Geral da República arquivou uma apuração preliminar aberta para avaliar a conduta do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Campos Neto, a partir da revelação de que ambos mantêm empresas offshore em paraísos fiscais. A decisão foi tomada pela equipe do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no dia 30. Em outubro, a existência de empresas do ministro e do presidente do Banco Central no exterior foi revelada pela investigação chamada Pandora Papers, 30 de novembro. Não é? A manutenção de empresas no exterior, mesmo em paraísos fiscais, não é ilegal, desde que declarada à Receita Federal, o que Campos Neto e Guedes não fizeram. Não é? Só isso. É uma coisa desse tamanho que foi acobertada, foi paralisada. Mas vamos em frente. Um juiz indicado por Bolsonaro também ajudou a salvar Campos Neto. Pedido de vistas de Gustavo Soares impediu a decisão contra a liminar que blindava Campos Neto na Comissão de Ética Pública em caso de offshore. Veja só o esquema de interesses para acobertar crimes desses caras, Guedes e Campos Neto.
Colocado no posto por Bolsonaro, o presidente do Banco Central, Campos Neto, está por hora salvo da Comissão de Ética Pública graças a outra pessoa que deve o cargo a Bolsonaro, o desembargador Gustavo Amorim, do Tribunal Federal da Primeira Região, que deu essa liminar que agora acaba de ser cassada. E a PGR já arquivou 104 pedidos de investigação contra Bolsonaro vindos do STF. E isso mostra que esse Augusto Aras está devendo, e na verdade o Brasil está nos devendo, uma investigação sobre esse sujeito. Porque e-mails coletados na CPI do golpe de 8 de janeiro indicaram agendas privadas de Bolsonaro com Lindora e Aras. É isso, veja só por que é que esse Procurador-Geral da República e a vice dele acobertaram tantas vezes, 104 vezes, Jair Bolsonaro. E-mails analisados pela CPI do 8 de janeiro indicam agendas privadas à noite do ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada com o Procurador-Geral da República e seu braço direito, Lindora Araújo. E agora, agosto chegou e cresce a expectativa pela indicação do sucessor de Roberto Campos Neto. Essa etapa da vida nacional de sabotagem do país, que pressiona as pessoas, que dificulta a vida das pessoas, vai acabar porque ele vai deixar o cargo. Mas isso não faz com que seja menos importante investigar esse sujeito. Vamos em frente. A devolução do relógio por Lula é banho de água fria para os bolsonaristas. Lula falou que vai devolver o relógio que ele ganhou numa cerimônia, um relógio que custa aí uns 50 mil reais, foi avaliado nesse valor, mas tem o nome dele gravado no relógio. Foi um presente para a pessoa, é um presente personal. Esse sim, um presente personalíssimo. E não tem nada a ver um relógio de 50 mil reais com joias no valor de 7 milhões de reais. Bom, vamos em frente. O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal de Bolsonaro comemorou a soltura com churrasco e cerveja. Ele pode comemorar, mas é por pouco tempo, porque o julgamento dele vem aí. Polarização e acusações de fake news e pedido de anulação. A eleição no CFM que elegeu médicos bolsonaristas é uma vergonha e mantém médicos que receitavam cloroquina e que comemoraram a tentativa de golpe em Brasília, Conselho Federal de Medicina aparelhado por negacionistas, gente que nega a ciência e tem obrigação de disciplinar a aplicação da ciência no país. O Ministério da Defesa sob Bolsonaro monitorou perfis de jornalistas. O Ministério da Defesa, sob Bolsonaro, monitorou perfis influentes críticos ao governo, incluindo colunistas do portal UOL. A informação foi levantada por uma reportagem investigativa do site Núcleo de Jornalismo. E o mesmo núcleo político vê candidatos como o PCC infiltrados nas eleições municipais. Estão infiltrados em partidos de direita, União Brasil e PSD. Como sempre, a direita, tão moralista, é pródiga em envolvimento com o crime organizado. Datafolha mostra que o Nunes está perdendo apoio durante a eleição. Diz que ele oscilou para baixo. Ninguém oscila 5 pontos. Para 5 pontos é queda mesmo, né? Ele caiu de 26 para 22. Eu tenho a impressão que a mídia protege o Nunes. Pré-candidatos da direita evitam confronto direto e debate em Curitiba e a esquerda se alfineta. Veja só, enquanto a direita se une, onde ela já é forte lá em Curitiba, a esquerda briga entre si. Aí fica difícil, né? E o 0071 goiano, prefeito de Caracas, foi uma das frases que marcaram o debate baixo nível de ontem na Globo. Tabata diz para o Marçal que ele vai virar o blá blá Marçal. Pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Pergunta o Marçal.
deve ser algum bandido de esquerda, ele não sabe o que é uma operação urbanística em São Paulo. Você devia ser prefeito em Caracas, disse o Datena para o Boulos, uma bobagem. Você é para-choque de comunista, parece até jornalistazinha militante, diz o Marçal, e por aí vai, foi esse o nível, né? E então aí, minha amiga, quem ganhou nesse debate foi você, que é de São Paulo e não assistiu a essa porcaria. Eu comecei a assistir, quando eu vi a baixaria, eu fui dormir, porque o máximo que podia acontecer é o surgimento dessas frases aí, que dão manchetes, tudo, mas não acrescentam nada a São Paulo. É uma pena, mas isso se deve, sobretudo, ao língua paga de Bolsonaro, o Pablo Marçal, que tumultuou o debate, impediu a discussão de propostas. Marçal, que é um criminoso condenado, e o Blog da Cidadania vai contar essa história, né, ainda hoje, nesta sexta-feira. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.